Olá pessoal, o título do vídeo de hoje é a Revolução dos Ruminantes, né? Tô com meu colega Michael aqui da PGW Seeds, estamos em Rolândia, no Paraná. Essa área aqui, 30 hectares de Tifton, tá rodando 370 novilhas ao fundo, tá? Por que Revolução dos Ruminantes, né, Michael? Porque a ideia é que o boi deixe de ser o bode expiatório do negócio, né? A ideia é de que nós não conseguimos transformar essa biomassa, essa fibra que está aqui atrás de nós em alimento. E nós usamos o animal, o ruminante para fazer isso. Então, do mesmo jeito que a gente teve uma revolução verde na década de 60, 70, agora nós precisamos ter uma revolução dos ruminantes, porque mais da metade das crianças do mundo não consegue atender a quantidade de micronutrientes necessário e a proteína animal é a principal forma. Então vamos parar com essa besteira de dizer que nós temos que aumentar a nossa dieta da base de vegetais, porque a gente já é a base de vegetais, não tem que aumentar, né? E vamos dizer o seguinte, né? A gente tem cana de açúcar no fundo lá. Não adianta a gente produzir 10 toneladas de açúcar no hectare de cana. A nossa dieta à base de vegetais já está nos envenenando com excesso de açúcar, excesso de amido, né? Todo mundo com problema de diabetes, então o negócio é aumentar proteína de fonte animal. E aí, nesse sentido, gente, eu vou passar a palavra para o Michel aqui, desculpa, falando o nome errado, né? Para explicar para nós o que tem sido feito de manejo aqui nessas áreas, o que vai mudar o manejo aqui, né, Michel? Nós temos aí no Brasil, e isso vale de sul a norte, né? Uma capacidade produtiva de fibra, que é essa processo de transformação, né, de uma pastagem, que é um alimento que não é aproveitado pelo ser humano, né? Num produto final de alta qualidade, que seja leite ou carne, né? E através de manejo e atendimento na necessidade nutricional que tem essas pastagens, colhendo da forma correta, no ponto correto, nós temos uma capacidade produtiva dessa proteína extremamente alta, né? O que a gente vê aqui nessa área aqui é fazer alguns ajustes finos, né? Que com esse material a gente consiga colher num ponto melhor, né? E conseguir ampliar a capacidade de lotação nessas áreas, produzindo mais pasto, né? Então é um processo assim, produzir pasto não é difícil, né? Você precisa fazer alguns ajustes aí para que tanto na parte de lotação quanto parte de consumo tu consiga elevar a capacidade produtiva dessa pecuária a um nível que ela supere as opções agrícolas que tem aí, soja, milho, cana-de-açúcar, né? E torne esse um negócio viável e também seja uma âncora de sustentabilidade e de estabilidade na parte econômica da fazenda, né? Que tu consiga ter uma atividade que corra menos risco e tu consiga diluir com o processo de integração com a agricultura, né? Fazer uma diluição desse risco com uma atividade que é tão ou mais rentável do que a agricultura convencional que está sendo feita aqui na região. Galera, é o seguinte, a média brasileira é de 3 a 4 arrobas por hectare ano. E isso aí faz com que o Brasil tenha mais de 20% do market share global, né, de carne bovina. Se a gente for extrapolar aqui, Michel, fala para nós, qual que é a expectativa de produtividade aqui por hectare quando esse sistema estiver rodando certinho? Na experiência que a gente tem aqui, né, de sistemas intensivos nesse material, que é uma pastagem de Tifton 85, né, sendo que a gente já tem rodado só com alimentação de pastagem mais mineral, né, a gente tem conseguido aí num período de 200, 210 dias de ocupação de pastagem aí, tranquilamente acima de 2.000 quilos de peso vivo por hectare. Significa ganhar mais de 10 quilos de peso vivo por hectare dia, né? Como aqui é uma propriedade pequena e com esses acertos, essas melhorias na pastagem, eu vou ter uma oferta de pasto de alta qualidade que vai me entregar excedente de proteína do que a necessidade que eu tenho para ganho de peso desses animais em recria. Então a gente vai fazer uma estratégia de suplementação energética nesses animais também, para que eu tenha um melhor aproveitamento desse recurso, né? E a gente tende a, com isso, somado a uma produção de inverno via sobressemeadura desse material com materiais de inverno, ultrapassar os 3.000 quilos de peso vivo por hectare, que é acima de 100 arrobas por hectare. Num nível de suplementação que é complementar à pastagem, que torna esse um negócio extremamente econômico, né? Porque você não está substituindo a pastagem que é a base do sistema de um ruminante, né?
Você está simplesmente suplementando o potencial inexplorado que tu tem aí de um elemento da pastagem que é a proteína, né? Pessoal, não é só nossa capacidade de falar isso, é nosso dever falar isso, pela revolução que a gente pode promover, né, a nível de mundo, tá? Essa capacidade de aumentar a produtiva. O Michael, um excelente consultor, vou deixar o contato dele aqui no final, na descrição do vídeo. Se alguém quiser, entra em contato, pede informações. Essa revolução dos ruminantes é algo que precisa ocorrer e precisa ocorrer com urgência para que a gente já consiga atender a necessidade aí de um planeta faminto, digamos assim, né? Tá bom? Beleza? Obrigado, Michel. Show de bola. Vou mostrar ao fundo para vocês os animais, ó. 370 animais rodando nessa área, 30 hectares, tífito irrigada. Aproveitar para deixar o convite aqui, dia 19, vou deixar o link. Vamos ter uma palestra com o professor Peter, da Universidade do Oregon, que vai falar para nós sobre a revolução dos ruminantes e vai trazer um monte de critério técnico aí do porquê que é fundamental que essa revolução dos ruminantes ocorra nos próximos anos. Tá bom, pessoal? Ficou em dúvida, né? Deixa seu comentário, a gente segue trabalhando aí, discutindo. Encerro com essa linda visão aqui aos fundos dos animais em pastejo. Um abraço.